Que a graça e a paz do Senhor possam inundar os nossos corações. Vamos ler o que Jesus disse em Mateus 7, versículos 13 e 14. Ele disse assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Essas foram, entre muitas outras, as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele nos avisou que o caminho seria estreito. Ele também nos disse que ele era o caminho. Não disse que era um dos caminhos, e sim o caminho. Já ouvi muitas vezes que todos os caminhos levam a Deus. Bem, de certa forma, é uma afirmação verdadeira. Todos os caminhos levam a Deus para o dia do juízo, porque ninguém escapará de estar diante do Pai, prestando contas. Mas só Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, ao Deus Pai. Então, aí eu quero ler outra passagem de Jesus lá em João 14, versículos 5 e 6. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, nos dando vida eterna em Sua presença, em Sua companhia. Todos os caminhos levam a Deus para juízo, mas ao Pai somente Jesus. Mas é um caminho estreito, um caminho de renúncias. Que renúncias? Renúncia do nosso próprio eu. Renúncias de fazer a nossa própria vontade. Renúncia de colocar o nosso ego em primeiro lugar. Um caminho onde seremos tentados pelo reino das trevas. Um caminho de muitas lutas, de imensas batalhas e de grandes guerras espirituais. No entanto, lá no Salmo 66, do versículo 8 ao 12, diz assim: Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizestes com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. O salmista começa bem dizendo o nome de Deus e depois reconhece que é Ele quem preserva a nossa alma, a nossa vida, não permitindo que os nossos pés resvalem. Mas o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, diz também que o Senhor nos prova, nos refina como ouro. Precisa ser refinado. E para isso nós temos que passar tanto pelo fogo como pelas águas, pois tanto um como o outro nos purifica. Deus também permite que os inimigos da nossa alma cavalguem sobre as nossas cabeças. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E não seria diferente conosco. Também temos os nossos desertos, onde somos tentados e provados.
Mas como Jesus, podemos com a palavra de Deus, desbaratarmos o inimigo e passarmos pela prova sendo aprovados, porque foi assim que Jesus fez, com a palavra de Deus. O diabo falava uma frase bíblica e Jesus respondia com outra frase bíblica, porque o diabo está sempre, ele conhece a palavra toda, a palavra de Deus toda, só que ele distorce, ele dá um jeitinho. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos, como Jesus, desbaratar o inimigo. Então eu volto à pergunta inicial: o caminho é estreito ou é espaçoso? Primeiro nós temos que passar pelo caminho estreito, o caminho onde morremos para o mundo, para renascermos numa vida para Deus. Primeiro nós temos que mortificar a nossa carne para fazermos a vontade de Deus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, que era judeu e zeloso pela lei de Moisés, teve que desconstruir os antigos conceitos e as antigas verdades para viver a vida que Jesus agora estava lhe ensinando. Assim tem que ser conosco. Temos que desconstruir antigas verdades para viver uma nova vida, uma nova verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu acho interessante, vem ao Pai. Porque Jesus e o Pai eram uma só pessoa. Então, por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o Evangelho tem esse significado. Qual é o significado da palavra Evangelho? Boas novas. Para vivermos as boas novas que Jesus veio trazer para nós, temos que desconstruir antigas práticas e conceitos e verdades próprias que tínhamos a respeito de tantas coisas. E se Cristo vive em nós através do Espírito Santo, nossa vida e nossa mente tem que mudar para vivermos as verdades de Deus. Afinal, Ele é a verdade, como eu disse anteriormente. O Senhor, por meio do seu Espírito, vive em íntima comunhão com os seus filhos que têm que buscar nele forças para viver a partir dessa união eterna. O caminho da liberdade é ser capacitado para fazer aquilo que deve ser feito, segundo os padrões de Deus. Isso é viver para Deus. Isso é viver em Cristo. E viver para Deus é possível morrendo para a lei como meio de salvação. E é possível se considerarmos que fomos crucificados quando Cristo morreu por nós. E viver para Deus é possível se Cristo vive em mim através do Espírito que faz morada em todo aquele que crê em Jesus como o único Senhor e Salvador. E é assim, o Espírito Santo vivendo em nós, é assim que ele nos convence de toda a verdade. Então, respondo à pergunta inicial. Primeiro, temos que passar pelo caminho estreito. Temos que passar pela morte do nosso ego, pela morte de nossas verdades próprias, pela morte dos valores e princípios que o mundo nos ensina. Temos sim que passar pelo fogo purificador e pelas águas que nos lavam, tirando de nós toda a sujeira do pecado.
E nesse processo há uma guerra espiritual, pois o diabo vai nos tentar de todas as formas, querendo cauterizar as nossas mentes, querendo imprimir na nossa mente mentiras e enganos. Satanás vai deturpar a palavra de Deus já semeada em nós para tentar nos desviar do caminho e da verdade, que é Jesus Cristo. Vai providenciar para as nossas vidas lobos em pele de cordeiro, como é falado lá em Mateus 7,15. E pessoas influenciadas por Satanás, disfarçadas de anjos de luz, como é dito em 2 Coríntios 11,14. Satanás vai providenciar tudo isso. Lobos em pele de cordeiro e anjos e Satanás disfarçado em anjos de luz. Mas se nós ficarmos firmes, com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, venceremos todas as tentações e provações e assim sermos aprovados por Deus. E aí sim, Ele nos levará para um lugar espaçoso, cheio de bênçãos e de alegria, cheios de verdade e de justiça. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos passar pelo lugar estreito, que possamos perseverar e continuar nossa jornada confiando no Senhor. Minha oração por mim e por você é que, ao sermos tentados, possamos usar a verdade da palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Minha oração por mim e por você é que, em todas as nossas provações, possamos ser aprovados por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para podermos chegar ao Pai eterno e experimentar de toda a sua glória. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.